dia! Bom dia com paz, amor e alegria e muita gratidão. Primeiro dia do desafio da gratidão. Primeiro dia de um ciclo de 21 dias que eu e você estaremos aqui para começarmos a entender o que é gratidão, como a gratidão pode transformar a nossa vida. Para quê? Por que a gente precisa realmente agradecer? Porque as pessoas acham, a gratidão, tá, eu falo obrigado. Opa! Eu falo obrigado, eu falo isso, né? Não, eu tenho um coração grato, mas será que age mesmo nessa vibração, nessa intensidade de conseguir criar coisas, situações, momentos para a sua vida? Porque é a energia da gratidão que faz com que a gente tenha realmente a oportunidade de alcançar as bênçãos, a oportunidade dos milagres chegarem na nossa vida e a oportunidade de criar aquilo que a gente deseja. E aí eu te pergunto, você é grato o suficiente para conseguir transformar a sua realidade? Durante 21 dias nós vamos aprender sobre isso, nós vamos entender, né, o que é a gratidão, como praticar a gratidão, o que eu preciso fazer para mudar meu pensamento, a minha mentalidade e, consequentemente, as minhas atitudes. Então sejam muito bem-vindos, obrigada por vocês estarem aqui, já vou pedir, vão lá nos aviãozinhos, mande para as pessoas que vocês desejam que estejam junto com a gente neste momento tão maravilhoso e tão especial que é o início de mês. Seja bem-vindo dezembro, hoje é dia 1º de dezembro, uma nova semana, um novo dia, um novo mês, um novo ciclo. Olha quantas oportunidades nós temos e estamos iniciando hoje. Então bora lá? Para quem está no grupo do desafio, eu pedi para pegar um caderno, né, um papel, uma caneta, de preferência um caderno para que você tenha anotado diariamente as atividades que eu vou passar, as tarefinhas que eu vou colocar aqui para vocês. Algumas coisas das quais eu falarei nas lives, eu também vou colocar no grupo do desafio. Então, se você não está no grupo, depois entra no grupo, tá? Hoje eu vou falar principalmente sobre frequência e energia da gratidão. Então, depois eu vou colocar as imagens, porque aqui a gente não tem como colocar, infelizmente, né? Até vou pensar numa próxima oportunidade de fazer um desafio desse, talvez pelo Zoom, quem sabe, ou pelo YouTube, porque não consigo colocar as imagens, mas vou colocar no grupo depois e de qualquer forma vou trazer as informações aqui para vocês. Tudo bem? Pega uma água, papel, caneta e bora junto comigo nesse desafio. Michele, primeira pergunta, por que 8h08 da manhã? Coloquei uma musiquinha aqui do Padre Reginaldo, né? Gratidão. Por que 8h08 da manhã? Quem participou comigo do desafio da transformação que foi durante a quaresma, sabe que eu fiz às 7h07 da manhã. Consegue ouvir? Com o coração. Para quem consegue ver nas coisas mais simples, imensidão. Bom dia mãe, bom dia Raquel, bom dia gente, sejam todos muito bem-vindas. Então vamos lá, primeira pergunta que já choveu de gente me perguntando no inbox, no direct, por que 8h08 da manhã? Bom, quem fez o desafio da transformação fez as lives comigo às 7h07. 7 é um número do Criador, né? O número da perfeição. Então, nós começávamos às 7h07, por quê? Porque também numerologicamente nós queríamos atrair a perfeição para a nossa vida. Não, a gente não queria ser perfeito, a gente só queria que coisas perfeitas acontecessem com a gente, tá? 8h08 da manhã no desafio da gratidão. Numerologicamente, o número 8 significa prosperidade infinito, né? Se você deitar o número 8, ele vira o símbolo do infinito. E o que nós queremos?
nós queremos prosperidade infinita na nossa vida. Michele, prosperidade é só dinheiro? Não, já falei aqui diversas vezes. Prosperidade é saúde, bons relacionamentos, recursos financeiros também. Tudo aquilo que a gente deseja, o que a gente pode se tornar, deriva da prosperidade. Então, quando Deus nos diz, tenham vida e a tenham em abundância, Ele está dizendo para nós termos prosperidade em nossa vida, para nós sermos prósperos. E o que são pessoas prósperas? Pessoas que pensam, que agem com gratidão no coração. Pessoas que nas coisas pequenas vê e enxerga o valor daquilo tudo. E o que é o valor daquilo tudo, né? O que significa esse valor disso tudo? Bom, então vamos lá. O valor da gratidão, se a gente parar para pensar, não é mensurável. Você não é uma coisa que você pega e você fala, olha, né? Eu vou aqui agora neste momento, vou mentalizar que eu vou ter tal coisa e que eu sou grata de coração. Não, a gratidão é uma coisa que precisa vir de dentro. É uma energia que precisa vir além. Não tem como eu abrir aí a sua mente e colocar um pozinho da gratidão para que você seja grato. Infelizmente isso não existe. Mas é por isso que nós estamos nesse desafio, para que vocês diariamente mudem os pensamentos e a mentalidade de vocês. E, consequentemente, iniciem em 2026 numa nova energia. Michele, por que dezembro? Bora lá, tá? Eu vou trazer essas perguntas que me foram feitas, né? Michele, por que você não faz no início do ano, que tá todo mundo querendo criar alguma coisa no início do ano, e você vai fazer no final? Sim, justamente por isso. O que acontece a partir do dia 1º de dezembro? A energia que nos vem no mês de dezembro é uma energia criadora, é uma energia poderosa de união, de amor, de alegria, de benevolência, de nascimento e de recebimento da presença de Cristo, aquele que mudou a nossa vida, aquele que nos deu a oportunidade de termos um canal direto com Deus. Então, olha a importância do mês de dezembro, tá? Entenda que o fato de Jesus ter ou não nascido no dia 25 de dezembro não muda nada, tá? Por quê? Há comprovações de que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, que essa é uma data que foi escolhida pela igreja para suprir uma festa pagã. Até aí, tá tudo bem, não tem problema. Por quê? Porque o universo inteiro já criou essa energia em torno do mês de dezembro e em torno do dia 25. Então está todo mundo vibrando na energia da união, da paz, todo mundo desejando que o novo ano que vem, né? Porque depois do Natal a gente fica ainda mais esperançoso, esperando o quê? O ano que vem. E essa energia da esperança, essa energia da benevolência, do amor, da criação, é que faz com que nós tenhamos a possibilidade, imagina como assim, ó, tivesse um sol gigantesco, né, um portal aberto, e você falasse, pai, eu quero isso, quero aquilo outro, você vai catando aquilo que você quer. Então, por isso o mês de dezembro, para que vocês tenham acesso a essa energia produtiva e criadora que está aí, não só no Brasil, mas no mundo inteiro devido ao nascimento de Cristo. Entenderam? Vocês estão tão quietinhos, gente? Tá tudo bem aí com vocês? Me falem comigo. Bora conversar comigo aí, que eu quero ouvir vocês. Então, gratidão não é somente uma fala, um pensamento, né? Ou um sentimento. Gratidão é uma energia. Ela pode ser uma virtude daquele que é grato, né? No dicionário, a palavra gratidão significa o ato de ser grato a alguém que lhe fez alguma coisa. Mas na Bíblia, os ensinamentos que há na Bíblia a respeito da gratidão é muito maior e muito mais amplo. E por que eu vou trazer alguns versículos bíblicos, tá? Para vocês entenderem como Jesus ou como Deus nos instrui para nós agirmos em relação à gratidão. Então, você tá com papel e caneta na mão aí? Já marca
Tem vários versículos que falam sobre gratidão na Bíblia, eu peguei só alguns, porque a ideia é que, embora nós estejamos falando de gratidão, não vai ser um estudo bíblico esse desafio, tá? Nós vamos trazer várias coisas, inclusive exercícios sistêmicos, porque nós vamos falar de antepassados, vamos falar de pai, nós vamos falar de mãe, falar de relacionamento, de dinheiro, nós vamos fazer vários exercícios para vocês destravarem. Então, essa é a hora de você convidar todo mundo que você deseja que também se transforme. Aquelas pessoas que vivem reclamando, aquelas pessoas que estão estagnadas, manda essa live para essas pessoas. Se essas pessoas estão agora no trabalho, quando essa live estiver gravada, manda essa live para as pessoas. E assim que essa live estiver gravada, vem aqui, curta, compartilhe, comente, porque é assim que o Instagram entende que esse é um bom conteúdo e vai chegar nas outras pessoas. E como eu sempre digo, porque é o meu mantra aqui dentro do Instagram, quanto mais pessoas curadas no mundo, melhor é o mundo para a gente viver. Salmos 136, versículo 1 diz assim: Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Por que a gente tem que dar graça? Por que a gente tem que ser grato? Porque o Senhor é bom e porque a sua bondade dura para sempre. Porque o seu amor dura para sempre. Porque a sua mansidão dura para sempre. Então, só por isso eu tenho que ser grato. Não importa se eu estou com um boleto para pagar, não importa se eu ou algum ente querido está no hospital, eu tenho que dar graça. Porque aqui não fala assim, deem graças a Deus nos momentos bons. Não, deem graças. Então, nós temos que dar graças em todos os momentos. Olha lá, ó, Filipenses 4:6 diz assim: Não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Tem condições para a gente apresentar os nossos pedidos a Deus. Tem condições para a gente acessar aquilo que o universo tem de melhor para nós. E qual é? Vou ler de novo. Não andei ansiosos por coisa alguma, ou seja, não se preocupa com nada, que nada você poderá resolver. Mas em tudo, pela oração e pelas súplicas, sendo grato, em ação de grata, apresente seus pedidos ao Senhor. O que significa? Que se eu quero pedir algo para Deus, eu tenho que demonstrar a Ele que eu já sou grato por aquilo que eu tenho. Então imagina o seguinte, que você tem uma bicicleta. E aí, não, vamos um pouco mais longe. Vamos supor que você vai a pé todos os dias para o seu trabalho. E aí você pensa assim, nossa Deus, se eu tivesse uma bicicleta ia ser bom, hein? Ok. Como é que você vai pedir para que a bênção, o milagre, né, da bicicleta chegue na sua vida? Senhor, obrigada porque eu tenho pernas para andar. Obrigada porque os meus pulmões estão em perfeito estado de condições e eu consigo, ainda que com um pouco de sofrimento, chegar ao meu trabalho. Obrigada, Senhor. Mas eu necessito de um meio de locomoção, eu necessito de uma bicicleta, de uma moto, de um carro, enfim. Você vai pedir aquilo que você quer. Só que entende que é necessário primeiro você valorizar aquilo que você já tem? E aquilo que a gente já tem nem sempre é material. Porque enquanto nós estamos aqui, eu falando, você me ouvindo e sendo transmitido isso para quem quiser ter acesso, existem pessoas que não têm capacidade de ouvir, que não têm capacidade de enxergar, que não têm capacidade de falar, existem pessoas que não têm acesso à internet e existem pessoas que sequer têm um celular. Consegue entender o quanto a gente tem para agradecer? Então, antes de pedir, antes de fazer uma listinha de tudo que você quer de presente de Natal do Papai Noel, bora fazer uma lista sobre as coisas às quais você é grato. Então, a primeira tarefinha desse desafio é escrever as coisas pelas quais você é grato. E como que você vai fazer isso? Por isso é importante ter o papel e caneta, tá bem? Você vai escrever, sei lá, 3, 4, 5 coisas pelas quais você é grato desde o início da sua vida até hoje.
Michele, eu tenho muito mais do que isso. Eu sei. Mas escolha algumas dessas coisas pelas quais você quer agradecer. Pega o papel e a caneta e coloca no papel e caneta: Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, eu sou grato por... E numere, tá? Eu vou dar exemplo. Sou grato pela minha vida, sou grato porque tenho saúde, sou grato porque tenho família, sou grata porque tenho alimento na minha mesa. Ó, já falei 4 coisas, né? E você pode colocar quantas você quiser, tá? Importante que sejam mais do que 3. Se tiver 5, ótimo. Se tiver muito mais do que isso, ok. Transborde de gratidão. A palavra de Deus diz que nós temos que, com súplicas de ação de graças, levar os nossos pedidos a Deus. Então, primeiro nós vamos agradecer por aquilo que nós já temos. Senhor, obrigado por isso, por aquilo. Ok? Anotaram aí? Vou marcar aqui, ó. Lista. Opa. Lista de gratidão. Tá? Michele, e o que significa a lista de gratidão? Significa que em algum momento você vai ter que parar e olhar para aquilo que você realmente é grato. O seu cérebro vai começar a buscar coisas pelos quais você deseja agradecer. Então você está começando a movimentar o seu cérebro, buscando lá no seu inconsciente, trazendo para o seu consciente as coisas pelas quais é importante na sua vida e pelos quais você é grato, tá bem? E você vai perceber que durante esses 21 dias eu vou mexer muito no seu inconsciente. Por quê? Porque é lá no seu inconsciente que estão as crenças que a gente carrega, que travam a nossa vida, que estão as dores, que estão as feridas, que estão os traumas. Nós vamos trabalhar diariamente com tudo isso. Então, gente, não percam, não pulem os dias. Ai, hoje eu esqueci, não vou fazer. Façam. Coloque isso como uma prioridade na sua vida. E aí, depois, o ano que vem, vocês vão vir me falar: Michele, durante o desafio, eu co-criei tal coisa, eu desejei tal coisa e agora eu realizei. Porque as coisas também não são realizadas no tempo que a gente quer. Mas ainda assim, nós temos que dar graças a Deus. E ontem o mês de novembro inteiro, eu resolvi fazer o terço da misericórdia todos os dias de manhã antes de acordar. Então eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era abrir os olhos, pegar o terço e orar o terço da misericórdia. E para esse terço da misericórdia, eu tive alguns propósitos. Coloquei em oração e todos os dias, quando eu entregava o terço, eu colocava os meus pedidos. Ontem foi o último dia. E ontem, no último dia, eu fazendo um balanço enquanto eu orava e conversava com Deus, eu percebi que algumas coisas não saíram como eu desejei. Alguns pedidos que eu fiz não foram realizados. E aí eu comecei a dar risada e falei: Senhor, em tudo dai graças, né? Porque o Senhor sabe o que é bom para mim, eu não sei. Às vezes, as coisas que eu e você desejamos para nossa vida não é o melhor que Deus tem para nós. E aí tem uma outra coisa. Às vezes a gente é tão pequeno nos nossos sonhos que a gente deseja isso e Deus quer nos dar isso. Então, eu sempre peço que seja feita a vontade de Deus. Assim como a gente ora no Pai Nosso, né? Que seja feita a vontade de Deus. A gente precisa ter a consciência de que é assim que tem que ser, que seja feita a vontade de Deus. Mas que nós estejamos preparados para que a vontade dele realmente prevaleça. Por quê? Se eu termino essa oração de ontem, 30 dias orando o terço todos os dias de manhã, e eu termino e falo assim: poxa Deus, né? Podia ter feito isso aqui para mim. O que eu estaria lamentando, murmurando, colocando em dúvida o desejo de Deus na minha vida? Mas se eu digo a Deus: Senhor, seja feita a sua vontade, é o Senhor que vai me dizer se é para ser assim ou se não é. Talvez eu queira algo, mas talvez ele queira algo muito maior. Ou talvez ele nem queira esse algo na minha vida. E aí o que tem que prevalecer? Aquilo que eu quero ou aquilo que ele quer? Quem conhece todas as coisas? Quem conhece o seu coração? Quem conhece a sua vida? E quem sabe
Se aquilo que vai entrar na sua vida vai te trazer alegria ou tristeza, é quem? É Deus. É Ele que vai te dizer. Então deixa Ele governar a sua vida. Deixa. Se Ele te tirar alguma coisa, que tire, porque Ele vai te trazer algo maior. E se Ele está te trazendo algo maior, algo bom, algo maravilhoso, faça algo mais maravilhoso ainda com isso, gente. A gente tem que usar os nossos dons, os nossos talentos, a nossa inteligência também em prol de ajudar as pessoas. Também em prol de fazer algo de bom para as pessoas, porque nem tudo pode ser somente sobre eu e você. Isso é egoísmo. E na gratidão não cabe a energia do egoísmo. Na gratidão é a energia de expansão. O último versículo que eu peguei na Bíblia está em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, versículos 18, dizendo assim: Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Em todas as circunstâncias. Choveu, dê graça. Fez sol, dê graça. Tá calor, dê graça. Tá frio, dê graça. Tá vivo, dê graça. Tá doente, dê graça. Ganhou, dê graça. Perdeu, dê graça. Seja grato em todas as circunstâncias, porque aqui não fala assim, seja grato somente nas coisas boas. Não. Então entenda que no dicionário, na língua portuguesa, no senso comum, ser grato significa agradecer a algo que alguém te fez. Mas para Deus, para a espiritualidade, para você criar algo, você tem que primeiro agradecer o que você já tem, para então receber além, para então receber o que você deseja. E não significa que tudo aquilo que você deseja virá no seu tempo, mas virá no tempo certo, onde você tem a oportunidade de fazer o melhor com aquilo que você receber. Então pensa o seguinte, voltando lá naquela situação de você indo a pé para o trabalho e você ora e aí Deus vai te dar um carro do nada? Talvez não. Se você não sabe dirigir, se não há pessoas para te ensinar a dirigir. Ah, Michele, mas Deus quando faz um milagre faz por completo, traz tudo de uma vez só. Ok, mas aí eu te pergunto, você vai ter segurança de dirigir um carro? Você lembra como foi a primeira vez quando você sentou no banco de um carro para você dirigir? Você já passou na rua por pessoas que estão com o carro da autoescola? Elas estão andando devagar, parece que, quando eu passo, parece que eu sinto assim a energia do medo, que a pessoa está meio que tremendo ali no volante, com medo de fazer alguma caca, de bater ou qualquer coisa assim. E isso é natural, por quê? Porque não tem experiência. E porque muitas vezes saem da condição de estar a pé diretamente para a condição de andar com carro. Então é necessário gradativamente nós crescermos e evoluirmos. Se a gente sai de um estágio do nada para o estágio do muito, nós não entenderemos porque estamos lá. Nós não seremos gratos o suficiente de estar lá. E muitas vezes a gente perde o que a gente conquistou. Quer uma prova disso? Pessoas que ganharam prêmios milionários no BBB, prêmios milionários na Mega Sena e que não tinham a familiaridade com o recurso financeiro, com o dinheiro, o que fizeram? Gastaram deliberadamente e se encontram hoje, muitos deles, na pobreza novamente. Então, até para gerir um dinheiro, você precisa estudar, você precisa entender, você precisa buscar informação. Então, até para receber a bênção, a gente tem que estar preparado. Consegue entender que as coisas não caem do céu? Que não é igual chuva, que vem a chuva e molha tudo e eu estou abençoado? Não. A gratidão e a criação dos nossos sonhos ou a cocriação daquilo que a gente deseja precisa passar por alguns estágios. E o primeiro estágio é a gente entender que antes de pedir, nós precisamos agradecer. Então, a partir de hoje, quando você começar a orar, quando você começar a rezar, o que você vai fazer? Agradecer pelas coisas que você tem e aí então levar os pedidos a Deus. Então, primeira chave, primeiro pó de ouro do desafio da gratidão é agradecer primeiro, pedir depois. Assim, você vai mandar os seus pedidos para Deus, para o universo. Ok? Estão entendendo, gente?
Fala aqui comigo. Então vamos lá. Mas o que é a gratidão na prática, né? Como que a gente se sente quando a gente está grato? Porque nessa primeira live de hoje eu vou dizer para vocês o que é a gratidão, qual a importância da gratidão e por que praticar gratidão. Já trouxe para vocês como a Bíblia vê a gratidão, já trouxe para vocês como o senso comum e o dicionário descreve a gratidão. E agora eu vou trazer para vocês o que significa a gratidão no nosso corpo. Quando nós estamos gratos, nós temos uma sensação positiva dentro da gente. Algo que inunda o nosso ser. Então imagina que você é um estudante e você quer passar de ano. E aí você ralou, ou você está estudando para concurso. Você ralou. De repente fez a prova com calma, com tranquilidade, conseguiu responder todas as questões e vem o resultado, você passou. Passou de ano, passou no concurso, conseguiu o emprego que você queria. Uau! Como que você se sente? Grato, você dá pulo de alegria. É essa energia do pulo de alegria, da gratidão, que é co-criadora. É essa energia. E eu vou mandar depois para vocês, quem está no grupo da transformação, ontem já recebeu o áudio da gratidão, que está em 440 Hz. Aquele áudio, que é uma musiquinha de fundo, a gente deve ouvi-lo todos os dias. E se a gente ouvir enquanto estiver rezando, melhor ainda. Por quê? Porque ele acessa as conexões cerebrais, os nossos neurônios, e ele tem a capacidade de entrar lá no nosso inconsciente, lá onde estão os nossos traumas, as nossas dores, lembra? E ele entrando lá e a gente agradecendo por tudo que a gente tem e pedindo a Deus, o que o nosso cérebro entende? Opa, peraí, tem coisa modificando aqui, tem coisa se transformando. Ah, peraí, preciso fazer alguns movimentos diferentes. É isso que vai acontecendo e as conexões vão sendo diferentes. A gente atrai aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vibra, tá? Então não adianta só eu pensar assim, eu quero estar na praia, quero estar na praia, quero estar na praia. Eu não vou estar na praia, eu não tenho o poder de me teletransportar, tá? Mas se eu começar a pensar assim, eu vou fazer uma reserva financeira e eu vou para a praia. E eu começar a trabalhar e dizer, bom, então tá aqui, eu ganhei 100, 80 vai pagar todas as coisas e 20 vai para minha reserva da praia. E se eu fizer isso diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, semestralmente e anualmente, o que vai acontecer? A minha vibração, a minha energia e o meu cérebro vão entender que uma parte do recurso financeiro da qual eu recebo, da qual eu faço, é para o meu desfrute. É para que eu possa desfrutar de dias de tranquilidade, de paz, de viagens, enfim. Se a gente não se dá a oportunidade a este momento, o nosso cérebro entende que aquilo não é importante, então não vai chegar até nós. Consegue entender? Estão conseguindo visualizar como que a gente atrai as coisas para a nossa vida? Pensa o seguinte, se você está aí o tempo todo reclamando, reclama do governo, reclama do marido, da mulher, reclama dos filhos, reclama da vizinha, reclama do patrão, tá só reclamando. O que o universo vai trazer para você? Motivos para reclamar. Porque o seu cérebro, que emite as ondas do pensamento, que emite as ondas do sentimento, do coração, porque nós temos dois corações, o coração e o cérebro. O cérebro também pensa com as emoções. Então ele está emitindo para o universo dizendo assim, essa pessoa aqui gosta de motivos para reclamar. Bora lá catar tudo que faz mal para ela, tudo que ela não quer e vamos levar para ela. E aí o que vai acontecer? Mais e mais motivos para reclamar. Como que a gente muda isso, Michele? Conscientemente, mudando os nossos pensamentos, as nossas atitudes, mudando a nossa mentalidade, mudando o nosso comportamento. Então, se tem algo na sua vida acontecendo que você acha que é ruim, você precisa tomar uma atitude para que isso pare, para que isso termine. Porque se você fica no vitimismo, colocando a culpa em todo mundo, o que vai acontecer?
você vai ter mais motivos para colocar a culpa nas outras pessoas. Então, a gratidão, para ser uma pessoa grata, para ter um coração grato, o primeiro ponto, a gente precisa ter autorresponsabilidade. Você é responsável por aquilo que você cativa. Você é responsável por aquilo que você atrai. Você é responsável por tudo aquilo que acontece na sua vida, seja bom ou seja ruim. E aí tem gente que fala, eu não aceito isso, porque eu não atraio coisa ruim pra minha vida, é o inimigo, é o capeta, eu não sei o quê. Você pode chamar do que você quiser. Sim, essas energias ruins também estão no mundo, mas elas chegam em você porque você permite. E aí, se você tem alguma dúvida disso e for discordar de mim, assista o filme Oficina do Diabo, da Brasil Paralelo. Aí depois você vem me falar, Michele, ó, você tinha razão ou você não tinha razão. Porque aquele filme, ele vai demonstrar muitas coisas do que está na Bíblia. Da forma como o inimigo usa a gente. Da forma como o inimigo assopra no nosso ouvido. Pra gente não se sentir abençoado, pra gente não se sentir merecedor, pra gente se sentir castigado, pra gente se sentir injustiçado, traído e tantas outras coisas. O inimigo quer que a gente se sinta assim. Só que essa energia dele só chega até mim, até você, se a gente permitir. Então a autorresponsabilidade, você saber que você é responsável por tudo que você tem. Se você tem um bom relacionamento, você é responsável. Se você tem um mau relacionamento, também. Se você tem um bom trabalho, você é responsável. Se você tem um mau trabalho, também. Se você tem bons ganhos financeiros, você é responsável. Se você tem maus ganhos financeiros, você também é responsável. Se o seu marido é um bom marido, foi você que escolheu, você é responsável. Se os seus filhos são bons filhos, foi você que educou, você é responsável. Se eles são maus, você também é responsável. Consegue entender? E aí quando a gente assume a autorresponsabilidade, fala, tá bom, Deus, isso aqui tá um caos, tá uma bagunça, eu sou responsável por isso, mas eu vou organizar cada coisinha na sua prateleira. E aí você vai organizando e vai dando espaço para a gratidão. Vai dando espaço para essa energia criadora. Se no seu coração, na sua mente ou no seu corpo só tiverem sensações, sentimentos ruins, como que você vai se tornar uma pessoa grata? Como que você vai ter a gratidão na sua vida? Não vai ter, gente. Como que você vai permitir que o milagre chegue até você? Não vai chegar. Para o milagre chegar na gente, nós precisamos estar num nível elevado de energia gigantesco. E eu vou mandar para vocês depois no grupo do desafio, para vocês verem o quadro das emoções, o que cada emoção vai ramificando e vai trazendo para a nossa vida e como essas energias estão dentro de nós. Porque se a gente tem energia de culpa, por exemplo, energia mais de vergonha, energia mais baixa que a gente pode sentir. E aí se você anda se sentindo culpado, se você anda com vergonha, tá com vergonha porque o carro tá estragado, o carro tá ruim, tá com vergonha porque a roupa não tá legal, o sapato tá velho, a bolsa tá rasgada. Então não saia de casa com essas coisas. Não coloque isso no seu corpo. A sua casa tem que ser um templo do Espírito Santo. E quando eu digo a sua casa, eu não estou dizendo a sua casa física, material, é o seu corpo. Se tem roupas rasgadas, vai lá e costure. Se você não tem como pagar uma costureira e você não sabe costurar, dê embora essa roupa. Não fique usando coisas rasgadas, remendadas, sujas, descosturadas. O universo entende que você é uma pessoa desleixada e que você tá bem daquele jeito, mesmo que você esteja infeliz usando aquela roupa, entendeu? Por isso que a gente se arrumar, a gente estar bem vestida, atrai coisas boas para nossa vida. Só que também tem que estar aqui dentro, não adianta só estar fora. Tem que estar aqui dentro. Então, o primeiro ponto para a gente buscar a gratidão, ter a gratidão na nossa vida é a autorresponsabilidade, saber que nós somos responsáveis por tudo isso. Mas para nós atingirmos a autorresponsabilidade, nós precisamos de uma coisinha que tem muita gente que não está preparado para essa conversa, que é maturidade.
Maturidade do quê? De perceber o que é bom para você, o que deve ficar, o que deve sair, o que é hora de doar, o que é hora de reinventar. Quanto mais generoso nós somos com as pessoas, mais generosidade a gente recebe. Embora, né, Deus nos diz que é melhor dar do que receber. Por que é melhor dar do que receber, gente? Porque quem está dando está sobrando. Quem está recebendo está faltando. Então é melhor dar do que receber. Olha que coisa maravilhosa. Olha que entendimento poderoso. Se você tem a oportunidade de dar, é porque está sobrando. E se você precisa só receber, se você só quer receber, você está vibrando em qual energia? Da falta, da escassez. Então é necessário ter maturidade de entender que aonde você está hoje, seja bom ou seja ruim, foi você mesmo que se colocou. E você é responsável por tudo que te acontece aí onde você se colocou. O que a gratidão gera na nossa vida? A gratidão gera generosidade, bondade, humildade, capacidade de olhar além de si, nos tira do ponto do egoísmo. A gente consegue olhar para o outro, a gente se torna uma pessoa mais empática em relação ao outro. Gera felicidade e cria vínculo. Vínculo com quem? Com o Criador, com o universo, com a presença daquilo que cria, que transforma. Quem participou do desafio da transformação na Quaresma teve a oportunidade de assistir o meu testemunho a respeito do meu parto com o meu filho Felipe. E aqueles dias que eu passei no hospital foram dias de entrega, de aceitação, mas principalmente de milagres, porque eu criei aquela sensação do quê? De merecimento de receber a graça. Só que não foi só naquele momento, entende? Toda a minha gestação veio de uma entrega, veio de um momento que eu falei, Senhor, está em suas mãos. Então, quando você vai se preparando para aquele momento, né? Não foi simplesmente no parto que eu resolvi orar e falar, viu Deus, não deu muito bom aqui não, vem me ajudar. Não, desde o primeiro momento que eu descobri que eu estava grávida, eu entreguei a minha gestação para Deus. Eu entreguei o desenvolvimento do meu filho para Deus. Então eu já vinha há vários meses me preparando, mesmo sem saber do que ia acontecer. E em todos os meses, conforme minha barriga ia crescendo, conforme eu fazia o acompanhamento pré-natal, eu ia agradecendo a Deus, porque estava correndo tudo bem. E ainda assim, quando nós nos deparamos com o momento de, peraí, corremos risco de vida, tem coisa ruim acontecendo aqui? Não, peraí, tá na mão de Deus. Desde o começo eu coloquei. Se meu filho tiver que vir ao mundo saudavelmente, é planejamento de Deus. Eu pedi a Deus que fosse assim. Então, entenda que não é do dia para a noite. Se você for lá assistir essa live, ela tá, acho que depois do 10º dia ali, 13º, 14º dia, não vou me lembrar agora. Se você for lá assistir essa live, você vai perceber que as orações foram intensificadas, e eu coloquei somente naquela live o momento do milagre que aconteceu durante o nascimento e o pós-parto do meu filho. Mas vinha toda uma preparação antes disso. Então, para eu alcançar aquele milagre, houve uma preparação. E aí, talvez não seja nem um milagre que você queira na sua vida. Talvez sejam coisinhas pequenas, que são ainda mais fáceis de acontecer. Mas se você não abrir o seu coração e você não dizer, tá bom, Deus, eu sou responsável por isso, a minha vida tá desse jeito porque eu não tomei as atitudes que deveria ter tomado, eu fiz as escolhas erradas, mas eu não consigo fazer nada sozinho. Então, Deus, eu te agradeço, porque mesmo dentro dessas escolhas erradas, eu fiz aquilo que estava dentro e era permitido por mim, aquilo que eu conseguia e que eu tinha condições. E a partir daí você vai falando, vai mostrando para Deus todas as coisas maravilhosas que você tem e, como eu falou aqui em Tessalonicenses, peça então aquilo que você precisa. Essa é a energia criadora. A Cristina colocou alguma coisa aqui. Estou sem trabalhar desde fevereiro, cuido da minha mãe acamada. Como posso ressignificar isso e trazer para o lado positivo? Bora lá, Cristina. Primeira coisa, por que você cuida da sua mãe acamada?
porque você exclusivamente. Existe outra pessoa para cuidar da sua mãe, há condições financeiras para que outra pessoa cuide da sua mãe, ou você está cuidando dela justamente porque você não está trabalhando. Me traz mais informação para poder te ajudar, tá bom? Então, a gratidão requer maturidade, requer autorresponsabilidade e a gratidão faz uma coisa importantíssima na nossa vida. Elimina sentimentos e hábitos negativos. O que são sentimentos e hábitos negativos? Reclamação. Lembra a última terça terapêutica, nós falamos sobre o quê? Reclamar. Clamar 2 vezes. Pedir 2 vezes da mesma coisa. De novo esse salário, meu Deus, como eu tô ganhando pouco. Você acha que Deus olha pra você e fala, nossa, é verdade, ela tá ganhando pouco. Vou falar pro patrão dela fazer um aumento. Não. Por quê? Porque você está reclamando. A energia que vem é a energia de que você está querendo, porque você está reclamando, querendo mais daquele salário daquele jeito. Ai, meu marido não muda, é sempre a mesma coisa. Ok, minha senhora, você não vai mudar seu marido. Você tem que mudar primeiro, para que as pessoas mudem ao seu redor. Você tem que tomar novas atitudes. Você tem que aprender a dizer não. Você tem que colocar cada pingo no i que for necessário na sua vida. É você e mais ninguém. Autorresponsabilidade. Não adianta reclamar do seu José que está lá de qualquer jeito jogado no sofá, se você não faz nada diferente. Se você não leva a ele a necessidade de que ele tem que sair dali. E também tem uma coisa, gente. A gente só pode ajudar quem quer ser ajudado. Mas primeiro nós temos que começar conosco. Primeiro vamos nos ajudar, nos colocarmos em alinhamento, em crescimento, em desenvolvimento, para daí então depois ajudar as outras pessoas. Senão, nada muda, né? Para eu me tornar uma terapeuta e estar aqui falando com vocês, para eu me tornar uma terapeuta e estar num atendimento sistêmico, numa mentoria ou então numa sessão de constelação familiar, eu tive que estudar, eu tive que abdicar de dias com a minha família, eu tive que abdicar de dias de descanso. Eu faço isso porque é meu, mas eu leio livros mensalmente sobre a minha área, sobre outras áreas, sobre descobertas da neurociência, da programação neurolinguística, da neuroplasticidade. Eu preciso saber como é que o cérebro funciona, porque é assim que eu entendo como as pessoas agem e reagem diante das situações. Eu não posso simplesmente abrir um campo de constelação e falar, ó, tudo isso está acontecendo porque você está repetindo um padrão. Mas por que você repete esse padrão? Porque eu jogar informação pura e simplesmente, ok, você pode aceitar ou não, mas eu quero saber por que as pessoas repetem aquele padrão. Eu me preparo para levar o melhor para o meu cliente. E dentro dessa preparação eu abro mão de muita coisa. Isso é autorresponsabilidade. Isso é oferecer o que há de melhor. E a consequência de um bom trabalho, de um trabalho bem feito, virá, vai acontecer. Assim como é para mim, vai ser para você. Não tenham dúvida disso. A dopamina, gente, ela libera, na verdade, um neurotransmissor cerebral, a gratidão libera o neurotransmissor da dopamina, que é o neurotransmissor cerebral, que faz com que a gente se sinta alegre, com que a gente tenha a sensação de contentamento com aquilo que a gente tem. Então, olha o quanto é importante liberar a gratidão. E às vezes está aí preso dentro do seu coração, dentro dos seus pensamentos. Libera, abre a mente, para que as coisas possam fluir. Por que é importante ser grato? Só por isso, para liberar a dopamina e você sentir a sensação de alegria e de contentamento. E essa sensação de alegria e de contentamento vai te gerar outros sentimentos, outras sensações e outras emoções. Deixa eu trazer aqui para você uma frase de uma escritora americana. Ela é best-seller, tem alguns dos livros dela que já foram traduzidos, outros ainda estão em inglês, mas ela diz assim, ó: a gratidão desbloqueia a abundância da vida. Ela torna o que temos em suficiente. Desbloqueia a abundância da vida e torna o que temos em suficiente. E mais, ela torna negação em aceitação, caos em ordem, confusão em claridade. Ela pode transformar uma refeição em um banquete, uma casa em um lar, um estranho em um amigo.
A gratidão dá sentido ao nosso passado, traz paz para o hoje e cria uma visão para o amanhã. Olha que poderoso isso. Olha o quanto a gratidão abre e expande tudo aquilo que o mundo tem para oferecer e que precisa e que está muitas vezes dentro da gente. Transforma uma casa em um lar, uma refeição em um banquete. Em nenhum momento ela disse, você precisa de pratos chiquetosos, de mesa posta para ter um banquete. Não. Mas quando você é grato, você faz de uma simples refeição um banquete. Porque você prepara tudo aquilo com muito carinho, com muito zelo para as pessoas que irão se alimentar. Você faz da sua casa realmente um lar onde as pessoas habitam com harmonia, com alegria. Olha que poderoso isso, gente. Torna negação em aceitação. Ou seja, para de negar o que aconteceu, aceita e bola para frente. Torna caos em ordem, traz ordem para a sua vida. Traz paz para o hoje e cria uma visão para o amanhã. Te dá a possibilidade de quê? Criar novas conexões daquilo que você deseja ter na sua vida. Deixa eu ler o que a Cris falou aqui. Passei o tempo do seguro-desemprego para cuidar a mãe, agora o seguro acabou. Um cuidador aqui em Cianorte cobra 3.000, não temos condições financeiras. Minha irmã trabalha e vem somente aos domingos. Precisava de um trabalho home office, mas não encontrei. Precisava, na verdade, de uma renda. Não sou casada, mas namoro e pretendo casar. Cristina, então assim, ó, tua mãe tem Alzheimer. Ah, tá, deixa eu ver aqui que ela falou mais pra cima aqui, peraí. Fui dispensado do trabalho por causa de não estar produzindo, por passar por esse desafio da mamãe. Já cuidava do pai há 4 anos com Alzheimer, mas ele anda, graças a Deus, mas ambos usam fralda. Olha só. Primeiro que quando a gente tem os nossos pais doentes, debilitados, a gente se coloca numa energia de necessidade de cuidá-los, tá? Até aí tudo bem. Se você não tem condição de contratar um cuidador, se não há uma outra pessoa para vocês revezarem esse atendimento aos seus pais e coube a você fazer isso, eu já te digo, realmente é muito pesado. É pesado cuidar dos pais, né? As pessoas falam assim, um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuida de um pai. A diferença é que 10 filhos não vem de uma vez só. Vem um de cada vez para os pais cuidarem, né? E às vezes um filho não consegue cuidar da forma como gostaria de um pai, por quê? Porque é pesado. Porque esse filho precisa construir a vida dele. Olha o que ela falou, ela pretende casar. Esse filho pretende construir a vida dele, esse filho pretende buscar um bom relacionamento, esse filho pretende uma série de coisas da qual os pais já fizeram. E aí quando você tem uma pessoa adoentada dentro de casa, pesa, e isso que pesa é energeticamente, seu corpo cansa, sua mente cansa, sua paciência vai para o espaço. O que é possível você fazer? Primeiro, se qualificar. Aproveita enquanto a sua mãe necessita de alguns cuidados e ela tem momentos em que ela dorme, tem momentos em que ela pode estar sozinha e se qualifique. Vá fazer alguns cursos dentro da área que você já trabalhou ou dentro de uma área que você pretende. Autorresponsabilidade. Mesmo que você esteja aí cuidando dos seus pais, busque mudar o seu destino com o tempo que você tem. Aproveite o seu tempo da melhor forma. Michele, não tenho condição de pagar. Ok, aproveite momentos como este que são gratuitos e que estão aqui no Instagram, no YouTube, nas plataformas. E você pode ir buscando conhecimento, entendendo, se qualificando. Existem vários cursos gratuitos por aí. Então não é desculpa, mas você precisa ter essa visão de que você quer mudar de vida, tá? Você não vai mudar de vida se você realmente não quiser. É necessário ter autorresponsabilidade. E dentro das possibilidades que você tem, busque as oportunidades que são possíveis. Então, fazer cursos neste momento, para daí então você buscar uma empresa que queira alguém em home office, por exemplo, mas eu já te digo, trabalhar em home office é imprescindível ter disciplina. Então,
talvez seja uma oportunidade para você, mas talvez você também tenha que repensar, porque como que você estará trabalhando home office e tendo que dar atenção para a sua mãe, né? Porque pelo jeito a sua mãe está acamada, mas o seu pai também tem algumas delimitações. Então, o que eu te digo, né? Deus sempre traz a resposta. Coloque em oração. Mas o primeiro conselho que eu te dou é: busque se qualificar dentro daquilo que você quer. Busque livros na biblioteca para você ler, cursos gratuitos que estão na internet, siga pessoas que vão fazer você mudar o seu pensamento e a sua mentalidade e saia da energia da reclamação. Saia da energia da doença, da estagnação, entende? Não sei se seus pais têm o hábito de reclamar, mas se eles têm, fecha os ouvidos enquanto eles estão falando para você não ser, entre aspas, contaminado com essa energia. Nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. De alguma forma, e aí a constelação explica muito bem isso, de alguma forma você se colocou nessa condição para poder cuidar da sua mãe. De alguma forma você, entre aspas, pediu para ser mandado embora, parou de produzir o quanto deveria produzir para ir cuidar da sua mãe. Talvez inconscientemente, porque possa haver aí uma criança ferida, com a ferida dentro de você, né? Uma criança ferida da sua infância, onde você pode ter sofrido a ferida da rejeição ou do abandono, de alguma forma a ferida da injustiça, aonde hoje você olha para o seu pai e para a sua mãe de uma forma que eles não puderam olhar para você. E tudo isso acontece de forma inconsciente na nossa vida. Tá bem, Cristina? Espero ter podido te ajudar. E é isso, né? O desafio da gratidão, como eu falei no nosso grupo, é exatamente isso que vai acontecer. Mentoria ao vivo e gratuita. E eu estou aqui disponível para te ajudar, para te orientar dentro das possibilidades que eu tenho, do entendimento que eu tenho e daquilo que você se permitir trazer para mim. Então, bora lá. A gratidão libera dopamina e a dopamina traz a sensação de contentamento e um sentimento de alegria. E é essa dopamina da gratidão que a gente precisa ter. Não é essa dopamina gratuita de ficar olhando memezinho, de ficar assistindo coisinhas bobas na televisão. Porque essa dopamina gratuita que vem dessas coisas momentâneas não nos preenche. Mas a dopamina que é liberada pela gratidão, ela é preenchida. Então ela nos preenche, ela toma conta do nosso ser. E aí então a gente vibra numa energia mais elevada, a gente vibra numa energia mais produtiva, mais próspera e consequentemente de alcançar as graças que a gente deseja, tá bem? Cristina perguntando de novo, como me posicionar para que a minha irmã mais velha venha mais dias para me ajudar? Com uma conversa sincera e direta. Você tem que falar pra ela: mana, tá pesado, não tô dando conta e eu preciso da sua ajuda. Simples, objetivo e rápido. Não tem rodeios. Só que se você é daquela pessoa que tem dificuldade de dizer não, essa conversa com a sua irmã vai ser um martírio pra você. Então você vai ter que se preparar. Se você é daquelas pessoas que precisa ser boazinha, tem que dizer sim pra todo mundo, essa conversa vai ser dolorosa. Então tenha paciência, se prepare para você chegar a ela e dizer diretamente, objetivamente: eu preciso de ajuda, não tô dando conta, você tem que me ajudar, mana. Ou você me ajuda, ou eu não consigo mais. Nós vamos ter que ver uma outra opção. Pronto. E não só, não sei se ela é sua única irmã, mas se você tiver outros irmãos, coloque todo mundo no balaio aí, porque a responsabilidade é de todo mundo. Tá? Embora você tenha se colocado nessa situação, a responsabilidade é de todo mundo. E aí, já te digo, a energia que você está vibrando é energia pesada, é energia de culpa, é energia de raiva, é todos os tipos de energia que não vão fazer você co-criar coisas boas. Então tem que começar a cuidar da sua mamãe e agradecer. Deus, obrigada pela oportunidade de eu cuidar da minha mãe.
Deus, obrigada porque a minha mãe me tem como filha e eu estou aqui olhando por ela. Deus, obrigada porque mesmo dentro das nossas poucas condições, a gente consegue prover um bom alimento, a gente consegue prover um banho quente, sabe? E agradeça. Agradeça, agradeça, agradeça sempre. O universo vai entender que você merece mais do que aquilo. Tá bem? Mais alguma dúvida, gente? Não? Então é isso. No grupo eu vou colocar a roda dos sentimentos e como é que fala? A imagenzinha da emoção vibracional, para vocês identificarem quais são os sentimentos que vocês estão sentindo, em qual vibração vocês estão, qual nível de vibração vocês estão. Lista de gratidão, o exercício que eu quero que vocês façam no dia de hoje. Pelo que você é grato. Coloque 3, 5, liste 3 a 5 coisas pelo que você é grato. Passe todo o dia e no final do dia pense se existem mais coisas que você tem que atribuir a essa lista. Eu tenho certeza que vai ter. E aí eu quero que durante esses 21 dias, todos os dias, de manhã e à noite, você agradeça. Mas não é assim, Deus, obrigada. É Deus, obrigada pela minha vida, obrigada pela minha cama, obrigada pelo meu ventilador, pelo meu ar-condicionado, obrigada pelo meu fogão, obrigada pela minha mesa, pela minha cadeira, pelo meu celular. Você vai agradecer pelas coisas materiais. Ok, mas eu também quero que você agradeça pelas coisas imateriais. Pela sua visão, pela sua audição, pelo seu coração, pela sua mente, pelos seus braços, pelas suas pernas. Enfim, por tudo aquilo que você tem. Nesses 21 dias você vai focar naquilo que você tem, não naquilo que falta, tá bem? Porque o universo precisa entender que aquilo que você tem pode e deve ser multiplicado. E não há pecado nenhum nisso, pelo contrário. Nós temos a capacidade de vivermos em abundância, porque isso é nos dado por direito. A palavra do Senhor diz: tenham vida em abundância. E todos os lugares onde colocarem a planta dos seus pés, vos será dado por herança. E por que nós não estamos recebendo isso? Primeiro, porque não acreditamos, porque não confiamos. E segundo, porque estamos numa energia baixa. Então, bora melhorar essa energia, bora melhorar essa vibração e atrair coisas boas para a sua vida, tá? Eu tenho certeza absoluta que dia 21 de dezembro, se você vier todos os dias comigo, de segunda a segunda, às 8h08 da manhã, tenho certeza absoluta que dia 21 de dezembro você é uma nova pessoa. Não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Combinado? Vem comigo todos os dias, 8h08 da manhã? Então bora lá. Respira fundo, fecha os olhos, vamos acalmar aí nossa mente, nosso coração. Respira fundo. Lenta e profundamente 3 vezes. Puxa pelo nariz, solta pela boca. E repita junto comigo. Querido Deus, amado Deus, Criador de tudo que há, hoje, nesse dia, nesse espaço e lugar, eu te agradeço pela oportunidade de estar nessa live. Eu agradeço pela oportunidade de aprender e de entender que a gratidão libera bênçãos na minha vida. Respira. Deus, Criador de tudo que é, obrigada pela minha vida, pela minha saúde, pela minha família, pelo meu trabalho. Muito obrigada. A partir de agora, eu crio um portal de agradecimento
e de criação da luz, da paz e do amor de Deus na minha vida. Assim é. Está feito, está feito, está feito. Bora para mais um dia, para mais uma semana, para mais um mês. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, seus projetos, seus sonhos, sua família. Que Deus te abençoe grandemente. E amanhã, 8h08 da manhã, eu estarei ao vivo com você. Eu desejo você junto comigo e eu quero que você traga mais pessoas. Quanto mais pessoas curadas no mundo, melhor é o mundo para a gente viver. Lembre-se sempre disso. Melhor vai ser o mundo para a gente viver. Não esqueça de fazer a tarefinha, não esqueça de ter um caderno para esse desafio da gratidão. Muitos dias nós iremos fazer exercícios sistêmicos, haverão exercícios de cura. Não tenham medo de participar, de escrever. Não tenham medo de deixar o seu comentário depois que a live estiver salva. E, por favor, compartilhe essa live depois que ela for salva. Eu preciso de você para que mais pessoas recebam este conteúdo tão grande, tão maravilhoso e tão especial que Deus preparou para nós. Não é a Michelle que está aqui por vontade própria fazendo isso. Não é, tá? Mas é a vontade de Deus se manifestando através de mim, porque Ele sonhou, Ele idealizou que eu e você estivéssemos juntos durante esses 21 dias. E nós estamos aqui. E com saúde, perseverança, amor, nós chegaremos até o final. Tá bem? Tenha um dia abençoado. Um beijo grande. Obrigado. Ó, Raquel, Inês, Júlia, Genice. Gratidão imensa. Até amanhã, 8h08 da manhã. Deus te abençoe.